Um dos critérios que todo edital de concurso que tem redação cobra é coesão. Então, se você vai fazer uma prova que tem redação, já saiba que você precisa ter uma boa coesão. E por mais que a gente tenha ouvido falar sobre coesão na escola, coesão e coerência, né? A gente sempre escutou essa duplinha. Isso não significa que a gente saiba ter uma boa coesão na nossa escrita, na nossa redação. Acontece que, gente, coesão é uma coisa muito simples e que dá uma nota muito grande na redação. Então vale super a pena resolver isso, tipo, pra ontem. Então nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 pilares da coesão pra gente resolver o seu problema de uma vez por todas. Existem 3 grandes pilares que são referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto. Se você tiver essas 3 coisas na tua redação do jeito certo, que eu vou te explicar aqui, você vai tirar a nota máxima em coesão, que às vezes vale 1/5 da nota, às vezes vale 1/3 da nota da redação. Então a gente tá falando de muita coisa. Eu sou aluna, sou formada em letras, doutoranda em linguística, criadora do método LP e tô aqui ensinando redação para concursos agora nesse meu novo canal. Já se inscreva, ative o sininho e deixa um like aqui embaixo se você vai fazer algum concurso esse ano. Como o próprio nome já diz, referenciação é o ato de fazer referência a alguma coisa na redação. Pode ser alguma coisa que eu já falei ou alguma coisa que eu vou falar. O primeiro a gente chama de referenciação anafórica e o segundo catafórica, mas você não precisa saber desses palavrões. O que você precisa saber é usar esses dois. Então, quando você escreve algo como sobre essa questão, Djamila Ribeiro afirma que sobre essa questão, esse pronome essa, tá retomando algo que você falou anteriormente. Isso gera coesão. Ao mesmo tempo que a palavra seguinte está indicando algo que você vai dizer em seguida, também gerando coesão. Então olha só que loucura. Numa frase eu tenho 2 elementos coesivos. Isso já tá contando nota para mim. Uma outra coisa que gera coesão na redação é usar sinônimos. Então para você não ficar repetindo 1000 vezes as mesmas palavras, você usar outras. Por exemplo, olha esse caso aqui. É indubitável nesse contexto que a insuficiência legislativa está na base do problema. Portanto, o poder legislativo, vejo que já tem uma repetição, é falho enquanto elaborador de leis funcionais, uma vez que as normas não são aplicadas na prática. Então, nesse caso, a gente tem legislativa, legislativo e leis. Então, a gente está 3 vezes usando termos ali que tem o mesmo radical. E aí, para que isso não fique de uma forma excessiva, e assim não tá excessivo, tá ótimo, na próxima vez, a autora, o autor dessa redação usou a palavra normas para substituir por leis. Olha que legal. Além de sinônimos, eu posso usar outras coisas, como é o caso dos pronomes demonstrativos, né? Como eu falei, esse, essa, este, esta, os possessivos, seu, nosso, mas isso é mais raro de usar na redação. Os pessoais, ele, ela, nós. E deixa eu aproveitar e dar uma dica. Tem muita gente que na hora que não quer repetir a palavra, usa os mesmos. Na redação, em vez de você usar os mesmos, as mesmas, usa ele, ela, eles, elas. Pronto, resolveu. Então, referenciação, check. Tenha referenciação na sua redação. Não deixe as informações soltas, vá sempre costurando. Agora vamos falar de sequenciação. Isso é o mais importante de tudo. É o que mais vale nota numa redação dissertativa argumentativa. Existem certas palavras que ajudam a dar sequência ao que você está falando, por isso o nome é sequenciação. Garantindo que o leitor consiga entender onde você quer chegar com a tua argumentação. E o principal para fazer isso na redação são as conjunções, ou a gente chama também de conectivos, conectores ou até mesmo operadores argumentativos. Cada autor dentro da teoria linguística dá um nome para isso, não se preocupe, o importante é você usar e usar do jeito certo. Então, por exemplo, vamos falar dos conectivos de adição ou das conjunções aditivas. Você usar na sua redação, além disso, também, e, um simples e, já funciona. Ademais, que é uma coisa que no dia a dia não é muito comum, mas na redação é também. Existem também, muito importantes, os conectivos opositivos ou adversativos, né? Então, mas, porém, entretanto, no entanto, isso é muito bom, isso traz muita argumentação, então eu posso dizer algo como: a Constituição Federal de 1988 defende o direito à dignidade de todos os seres humanos, ou de todos os brasileiros. Porém, isso não é verificado na prática, por conta de, aí você vai desenvolver. Então, esse porém, ele é essencial. Perceba o quanto ele traz argumentação para a redação. As conclusivas, logo, portanto, pois, a gente vai usar sempre um portanto para começar a conclusão, e é muito legal que a gente use um logo desse modo, dessa forma, para terminar o nosso parágrafo de desenvolvimento.
Aí a gente tem outras. A gente tem, por exemplo, as condicionais, as concessivas, as temporais, as comparativas e as finais. Mas elas não são muito comuns em redação, então eu não vou focar nelas aqui. Perceba esse exemplo de uma redação na minha plataforma. O filósofo grego Aristóteles defendeu que a base da sociedade é a justiça. Entretanto, no Brasil, a justiça ainda não é uma realidade, visto que os desafios no combate do tráfico de pessoas persiste e revela a atitude desumana de muitos. Com isso, emerge um problema sério em virtude do receio de denúncia e da insuficiência legislativa. A gente tem aqui o entretanto logo de cara, depois o visto que e o com isso. São 3 formas de gerar desenvolvimento ou sequenciação à minha ideia, conectar tudo, não ficar cada frase uma informação solta. E por último, a demarcação das partes do texto. É legal que eu comece o meu 2º, 3º e 4º parágrafos com algum elemento coesivo que vai demonstrar em que momento que eu tô. Por exemplo, em primeiro plano, em segunda análise e portanto, ou em primeiro plano, além disso e portanto, né, que é o meu trio favorito, tá? Quando eu faço isso, logo no comecinho do parágrafo, eu organizo as informações para o corretor. Eu tô mostrando para ele, olha, eu separei o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois, o que eu vou falar por último. Isso aqui não foi feito de maneira aleatória. Isso conta ponto, tá? Literalmente. Tá, eu sei que é muita coisa. Tipo, Luma, entendi coesão, entendi que tem que ter na minha redação, mas onde, como, quando, como é que eu faço isso acontecer? E eu quero te ajudar passo a passo dentro do meu método de redação. Eu tenho lá dentro não só aulas sobre isso, mas uma tabela com os melhores conectivos para cada parte da tua redação já prontos. Então você vai só escolher, não vai errar e não vai repetir, porque tem várias opções lá. E não pode repetir conectivo na redação, tá? Então isso vai ser essencial. Para entrar é só tocar no link que tá aqui embaixo e a gente se vê lá.